Bom dia, meninas. Paz do Senhor Jesus. Vamos hoje para mais um Biblioterapia, com a nossa contribuição, de 1%. Que o Senhor possa falar o nosso coração hoje. Ele sempre fala, quando nós inclinamos os nossos ouvidos, o Senhor sempre fala. E hoje está conosco para trazer a palavra a missionária Dilma, que também é minha cunhada, é irmã do meu esposo. Seja muito bem-vinda, viu, Edilma? Obrigada por ter aceito o convite já de prontidão. Falei, ela não falou, vou pensar, já aceitou. Muito obrigada. Se apresente aí para as meninas. Bom, meu nome é Edilma, né? Sou cunhada da Valquíria, e é um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho da palavra de Deus. E agradecendo a Valquíria pelo convite, e é como ela falou, né? Eu prontamente aceitei porque eu me propus a fazer a obra do Senhor. Ainda que muitas vezes é difícil, né? É sofrido, mas é recompensador, porque Deus é aquele que é bom o tempo todo. E eu quero estar lendo com vocês. Já pode começar? Pode sim. Eu quero estar lendo com vocês uma passagem muito conhecida da Bíblia sobre a Sunamita. Eu amo muito essa mensagem. É uma mulher que nos traz exemplos a ser seguidos, né? O nome dela não aparece na Bíblia. Está em 2 Reis, capítulo 4. Eu vou ler a partir do 18. E o nome dela não encontro na Bíblia, né? Só fala que ela é sunamita. E ela é de Sunem, por isso que é chamada de sunamita. Então, eu vou começar a ler aqui com vocês, tá? Em Pode 2 Reis, repetir aí, 2 Reis. capítulo 4, a partir do 18. 4:18, né? É, que diz assim: Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os cefeiros. Então ele gritou ao pai: Minha cabeça, minha cabeça. O pai disse a um servo: Leva-o à sua mãe. Este o pegou e o levou à sua mãe, e o menino ficou no colo dela até meio-dia, e então morreu. Ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus, e depois de fechar a porta, se foi. Então chamou seu marido e disse: Manda-me, por favor, um dos servos e uma das jumentas, para que eu vá correndo ao homem de Deus e volte. Ele disse: Por que queres encontrá-lo? Hoje não é lua nova nem sábado. Mas ela respondeu: Tudo vai bem. Aqui, irmão, é uma história sobre a mulher sunamita, aquela que fez um quarto para o profeta Eliseu ficar em sua casa. E o profeta Eliseu, em agradecimento, queria fazer alguma coisa por aquela mulher. E Geazi, o servo de Eliseu, percebeu que aquela mulher não tinha filhos. E que o marido dela já estava avançado em idade, era velho. Então, aos olhos humanos, era impossível aquela mulher gerar. E Eliseu, em agradecimento a tudo que aquela mulher tinha feito por ele queria fazer alguma coisa por ela. Então, mandou Geazi ir até lá, chamar a sunamita, que ele queria falar com a sunamita. E diz a Bíblia que ele falou assim: Olha, nesse mesmo tempo, o ano que vem, você vai ter um filho. E ela desacreditou. A Bíblia diz que ela falou assim: Olha, não mintas a tua serva. Então, ela não acreditou na palavra de Eliseu devido às circunstâncias, né? Do marido dela ser velho e dela não poder gerar. Mas diz a Bíblia que no outro ano, o previsto que Eliseu falou, ela teve um filho. E diz a Bíblia que esse menino cresceu. E um dia ele passou mal. E o pai mandou levar até a mãe. E diz a Bíblia que o menino morreu no colo da sunamita. E o que eu acho interessante nessa história é o autocontrole da sunamita e a fé dela em Deus. Por quê? A gente que é mãe, né, a gente sabe que eu imagino o desespero que deve ser perder um filho. Eu tenho 2 filhos. Então, assim, o filho dela morreu nos seus braços. Então, a gente pensando,
o sentimento que ela devia ter ali, né, era de angústia, chorando em ver o seu filho morto, porque ela viu que o seu filho tinha morrido, e o desespero dela. Mas o que eu acho lindo é o autocontrole dela. A Bíblia não fala, mas eu creio que ela respirou, pegou o seu filho e levou até o quarto de Eliseu e deitou lá, porque ela tinha duas alternativas: ou chorar e enterrar o seu filho, ou correr atrás de um milagre. E isso, trazendo para os nossos dias, tem muitas coisas na nossa vida que nos paralisa, né? E situações adversas, circunstâncias aos nossos olhos impossíveis, nos paralisa e nos faz, nos deixam da gente fazer, de tomar uma atitude. Aquela sunamita tinha duas alternativas: ou ficar chorando pelo filho que morreu e enterrá-lo, ou correr atrás do seu milagre, porque ela sabia onde Eliseu estava, né? E ela sabia como fazer para chegar lá. Então, ela optou pela segunda opção, de correr atrás do seu milagre. E muitas vezes, eu e você optamos pela alternativa errada. Ao invés de nós reagirmos e correr atrás do nosso milagre, nós paramos e ficamos chorando devido à situação toda que está acontecendo. E hoje Deus está despertando a mim e a você a reagir, a ter fé para gerar o nosso milagre. Assim fez a sunamita. Ela reagiu, ela correu atrás do seu milagre. E o que eu acho lindo é que, ao ela chegar no seu marido e pedir para ele arrumar um moço ali e uma jumenta para ela ir até o Monte Carmelo, onde Eliseu estava, o marido perguntou, né? Mas hoje não é um dia especial, hoje não é lua nova, hoje não é sábado, o que que você vai fazer lá? E ela, naquele autocontrole, falou assim: olha, vai tudo bem, só me dá a jumenta e o moço que eu já volto. E quando ela pegou ali o moço e a jumenta, ela falou assim: olha, não pare em lugar nenhum, até que eu lhe mande. Então, Deus hoje, através dessa palavra, está falando para você e para mim: olha, corra atrás do seu milagre. Não deixe as circunstâncias te pararem. Não deixe a situação te parar, mas haja, corra atrás do seu milagre, porque a última palavra quem dá é Deus. Ainda que ela estava com o filho morto, ainda que aos olhos dela era impossível acontecer um milagre, ela reagiu, ela correu atrás do milagre. E isso é muito importante para mim e para você, correr atrás do milagre, não deixar a situação parar. Porque muitas situações querem nos parar, né? E a gente fica com medo, a gente fica com dúvida, com receio: Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, para onde que eu devo ir? Você deve ir ao encontro de Deus, porque lá está a sua resposta, lá está o seu milagre. E ela fez isso. Ela falou: olha, não pare em lugar nenhum, porque muitas vezes as distrações da vida querem nos parar, né? Querem nos tirar o foco, querem nos roubar a nossa fé. E ela falou: não pare em lugar nenhum até eu falar para você, pare. E ali o que eu acho interessante é que ela foi ao encontro de Eliseu. E quando Eliseu viu, porque ele estava no monte e a mulher estava indo ao encontro dele, quando ele viu a sunamita, ele falou para Geazi: ó, corre lá, pergunta se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o marido dela, se está tudo bem com o filho dela, pergunta como ela está. E Geazi foi ao encontro daquela mulher. E quando aquela mulher encontrou Geazi, Geazi perguntou: vai tudo bem com teu filho? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com você? E ela respondeu: vai tudo bem. Ainda que ela tivesse deixado o filho morto, mas a fé que ela tinha no homem de Deus fez, né, ela se autocontrolar, guardar aquela dor para ela e falar: vai tudo bem. E o que eu acho lindo é que ela não falou nada para Geazi, porque Geazi não podia fazer o milagre que ela estava esperando. Quem poderia fazer era Eliseu, porque Eliseu já tinha feito uma vez, né, de fazer ela gerar, através da palavra de Deus, e ela não podia gerar. E aconteceu o milagre que ela gerou aquele filho. Então ela falou: não, não vou falar com ninguém, eu vou falar com aquele que pode resolver o meu problema. E muitas vezes a gente peca em falar os nossos problemas às pessoas que não vão nos ajudar, né? A falar, a expor tudo que a gente está passando a pessoas que não vai ajudar, muitas vezes atrapalha.
E ela foi sábia, ela falou: "Não, vou falar com Eliseu". Só que eu acho lindo que quando ela chegou em frente de Eliseu, ela não aguentou. Assim é a gente quando chega aos pés de Deus, né, a gente se derrama, a gente lança as nossas ansiedades, os nossos medos, porque sabe que ali tem um socorro, que ali a gente vai achar a nossa fortaleza, que ali a gente vai renovar as nossas forças aos pés do Senhor. E quando ela viu Eliseu, ela se derramou, ela tudo que aquela dor que ela estava sentindo, ela expôs a Eliseu. E Eliseu mandou Geazi até ao menino com cajado para tocar nele e o menino ressuscitar. Só que Geazi foi e não aconteceu nada, porque era Eliseu que tinha que ir. E o que eu acho lindo que ela falou assim: "Olha, eu não saio daqui sem você". E muitas vezes Deus espera de mim, de você, essa atitude, de não sair dos pés do Senhor por enquanto que não aconteceu o nosso milagre. E a fé dela era tão tamanha que ela falou assim: "Eu não vou te largar, eu quero o meu milagre". E daí Eliseu, vendo aquela insistência e viu que ela não ia sair do lado do Eliseu sem o seu milagre, Eliseu foi até lá e orou pelo menino uma vez e nada aconteceu. E daí ele orou mais uma vez e o menino ressuscitou. E eu lendo essa passagem me faz lembrar de algum tempo atrás, onde eu fui desenganada pelos médicos. Os médicos falou que eu não ia voltar a andar se eu não operasse. Porque tem coisas na minha e na sua vida que Deus permite, não é para nos matar, é para nos fortalecer, é para ter experiência com Ele. A mulher sunamita teve experiência com Deus. Ela viu o Deus que podia fazer milagres na vida dela. E ela conheceu de perto, né? Porque o primeiro milagre foi o filho que Deus deu para ela. E o segundo foi esse mesmo filho que Deus voltou a dar para ela, que ressuscitou. E algum tempo atrás, eu já era serva do Senhor há algum tempo, mas sabe aquela fase da gente conhecer Deus só de ouvir falar e não de ter experiências com Ele? E eu vivi essa fase. Eu servia o Senhor na igreja, mas eu não tinha experiência com Ele. Eu não conhecia o Senhor de viver com Ele. Eu conhecia o Senhor de ouvir outras pessoas falarem, outras pessoas testemunharem. E Deus permitiu acontecer esse problema na minha vida para mim realmente conhecer aquele Deus que eu servia. E eu fui acometida de uma doença, né, eu já tinha nascido com ela, um problema no quadril, que eu não tenho uma cartilagem do quadril, então o osso bate no osso. E o médico, quando eu fui mãe, ele me desenganou. Ele falou assim: "Olha, você só vai voltar a andar se você colocar uma prótese, se você operar". E eu fiquei internada 1 mês para operar. Opera hoje, opera amanhã, e Deus não permitiu que eu entrasse na mesa de cirurgia para operar, porque Deus queria fazer o milagre. Muitas coisas que a gente passa é para os médicos e muitas coisas é para Deus. E eu fiquei 1 mês internada e nada de operar. E daí eu fiquei, com muita dor na perna, né, e eu comecei a não conseguir mais andar de tanta dor. E daí eu fui no médico e o médico falou: "Olha, se você não operar, você não vai andar". E daí, como eu fiquei 1 mês, internada para operar e não operei, eu falei: "Então, agora está na mão de Deus", né. Eu já me internei, fiquei 1 mês internada e recebi alta e eles não quiseram me operar. Mas só que daí começou a minha prova, né, de exercer a minha fé, porque Deus tinha me falado que Ele ia me levantar daquele leito, Ele ia me fazer andar novamente, mesmo sem a operação. E aos olhos do médico aquilo era impossível, porque meu osso já está desgastado. Então o osso bate no osso, não tem mais cartilagem, né. Então não tinha como eu voltar a andar se eu não operasse. Mas eu me apeguei à palavra do Senhor. Tinha dias que era muito difícil, tinha dias que eu me desesperava, porque Deus podia fazer de um dia para o outro? Podia, mas Deus sabe o trabalhar na minha e na sua vida. Muitas vezes a demora é para nos moldar. É para nos fortalecer em Deus. E muitas vezes a gente não entende, né, porque a gente não quer passar por dificuldades, por problemas. E daí, eu fiquei sem andar, né, num leito por 1 ano, sentindo dores horríveis direto, mas Deus me dava graça e eu ia conseguindo dia após dia, né, ficar fortalecida em Deus. E crendo na promessa dele,
que ele tinha me feito uma promessa, que eu ia voltar a andar. Mesmo que as circunstâncias me dissessem não, a última palavra era dele, e a palavra dele me dizia que eu ia voltar a andar. E num dia que eu senti muita dor e eu estava muito desesperada, e eu orei para o Senhor, eu falei: "Senhor, eu não aguento mais, eu não aguento mais, é muita dor, eu estou ficando louca de tanta dor", porque eu acordava e dormia com dor, né, porque quem tem tendinite, bursite, esses problemas no osso, sabe como é terrível, né, a dor, e remédio nenhum passa, mas Deus ele me sustentava. Muitas vezes eu dormia e eu falava assim: "Não vou conseguir acordar", e eu acordava, porque a Bíblia diz que toda prova tem um limite, porque Deus não nos prova além das nossas forças. E Deus sabia até onde eu aguentava, mesmo eu falando que não aguentava. Mas Deus sabia até onde era o meu limite. E daí um dia eu acordei com muita, muita, muita dor. E eu falei: "Senhor, o que que eu vou fazer?" E daí eu lembrei de uma irmã na minha igreja muito abençoada, que era uma benção assim, e eu pedi oração por ela. Eu falei: "Luísa, ora por mim, porque eu tô com muita dor e eu não tô aguentando". E daí ela falou assim: "Olha, Deus está mandando você louvar. Eu não vou orar por você, porque a ordem de Deus é para você louvar". E eu comecei a questionar, eu falei assim: "Como assim, Senhor? Eu vou louvar? Eu não estou aguentando nem pensar direito de tanta dor". E o Senhor mandava eu louvar. E daí, com muita insistência, eu falei assim: "Então eu vou louvar, né, para louvar, então eu vou louvar". E comecei a louvar o hino da Cassiane, "Tá chorando louve, precisando louve". E automaticamente, irmãos, aquela dor foi amenizando. Hum. Porque louvar quando tudo vai bem é fácil, né, mas louvar quando tudo está, de uma maneira que você acha que não vai haver mudança, é mais difícil. E o Senhor quer que eu e você adoremos, independente das circunstâncias, né, como fez Paulo e Silas naquela prisão. Paulo e Silas não tinham motivos para orar nem adorar, porque eles estavam presos, eles tinham apanhado muito, eles estavam, assim, o corpo físico super cansado, né, dolorido, com muitas dores, porque eles tinham apanhado. E perto da meia-noite, Paulo e Silas resolveu orar e cantar, mesmo sem poder, mesmo sendo as circunstâncias contrária. E eles orando e adorando, as portas da prisão se abriu, né, e eles foram libertos. Então, muitas vezes nessa vida, para a gente receber o milagre, exige um pouco de sacrifício nosso, né. E a palavra de Deus nesta manhã, para mim e para você, é reaja, independente das circunstâncias. Você tem 2 opção, ou continuar chorando ou reagir atrás do seu milagre. Que eu e você nesta manhã venhamos reagir através do nosso milagre, correr através do nosso milagre, fortalecer a nossa fé para receber o nosso milagre. E ali depois daquele dia que eu comecei a adorar o Senhor, né, e o Senhor foi diminuindo aquela dor, e eu voltei a andar. Hoje eu ando, mesmo com problema, né, o problema não saiu daqui. Eu ainda tenho, não tenho cartilagem nos ossos, o osso bate no osso, não sinto mais dor, mas Deus me levantou. Por quê? Porque eu perseverei na promessa do Senhor. Muitas vezes Deus te promete uma coisa, me promete uma coisa, e nós deixamos de ouvir a promessa que o Senhor fez e damos ouvido ao inimigo falando que nós não vamos conseguir, que nós não vamos vencer, que esse problema não tem solução. Mas quando a gente se posiciona em focar nas promessas do Senhor, oh, a vitória é certa, não tem erro. Aquela mulher, ela fez de tudo que ela podia para alcançar o seu milagre. Ela guardou a sua dor, ela não enterrou o seu filho, porque ela tinha fé que aquele menino ia ressuscitar. Ela apenas levou ele no quarto e deitou lá na cama de Eliseu. Olha que lindo, olha que fé dessa mulher. E ela albardou a jumenta ali, pegou o moço e foi até o Monte Carmelo, na certeza que o milagre dela ia se realizar. Então ela fez todos os sacrifícios, porque imagina uma mãe com filho morto, deixar o seu filho para correr atrás do milagre. Olha o sacrifício que ela fez, porque ela teve que guardar a sua dor, ela teve que guardar a sua angústia, o seu desespero, para correr atrás do seu milagre. E qual foi a resposta de tudo isso? Deus ressuscitou o seu filho.
Qual foi a minha resposta diante das minhas adversidades? De o médico falar que eu não ia voltar a andar, do médico falar que se eu não operasse, eu ia definhar. Mas a palavra do Senhor para a minha vida é que Deus ia me levantar, que eu ia voltar a andar. E mesmo em meio ao meu desespero, às minhas angústias, eu confiei no Senhor, sabendo que Ele era poderoso para fazer muito mais do que eu imaginava, muito mais do que eu pensava. E Ele é fiel em todo tempo. A Bíblia diz que nenhuma palavra daquele que Ele falou para o povo de Israel foi em vão. Todas se cumpriram. Então, na minha vida e na sua vida não é diferente. Tudo que Deus falou para mim e para você, Ele vai se cumprir. Mas nós temos que reagir. Nós temos que correr atrás do nosso milagre. Nós temos que fortalecer a nossa fé, sabendo que Deus é poderoso para fazer, ainda que tudo diga não. Mas quando Deus diz sim, a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá, né? A Bíblia também diz que nada é impossível para Deus. É impossível para mim e para você que somos limitados. Mas para o meu Deus, para o teu Deus, nada. Nada é impossível. E o tema dessa mensagem que eu coloquei, né, é que a fé que reage no milagre, né? Então, assim, que eu e você tenha fé o suficiente para nós recebermos o nosso milagre. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. E para Deus não há nada impossível, viu? Então, em meio às situações, o que você está vivendo, eu não sei o que cada uma passa aqui, né? Mas o meu Deus conhece a vida de cada uma. Meu Deus conhece o que você está passando. E tem coisas que é para mim e para você fazer, né? E tem coisas que é para Deus fazer. Então, o que aquela mulher sunamita pôde fazer, ela fez. O que eu pude fazer na minha situação de estar desenganada, eu fiz, que foi orar, que foi buscar e nunca duvidar na palavra do Senhor. Porque quando ele fala, ele cumpre. Então, que hoje você venha buscar ao Senhor, que você venha ter fé para receber o seu milagre, porque Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que eu e que você pedimos ou pensamos. Amém? Esta é a palavra Amém. que Deus me deu para vocês. Amém. Glória a Deus. Uau. É, hoje eu tô com a garganta muito ruim. E olha que eu já nem falei muito, né? Mas ontem eu falei muito. Amém. Que palavra poderosa, né, meninas? Glória a Deus. Deus falando aí, né? Sacudindo. Você que hoje está aí com medo, né? Na adversidade, achando que não tem mais jeito. Não tem mesmo. Se for pelos nossos olhos humanos, não vai ter jeito, né? Como a Edilma trouxe. Não vai ter jeito. Deixa eu ler um pouquinho aqui nos comentários aqui, se tem, que as meninas colocaram. Nós falamos colocando amém, louvado seja Deus por essa palavra abençoada, amém, glória a Deus. Atrasada, mas cheguei, tremendo, glória a Deus. Deus faz promessa, mas espera de nós uma resposta, exato. Que lindas palavras, muito sábias. E a gente fica com essa mensagem hoje, né, no nosso coração, para mim ficou, louve enquanto, louve quando o cenário estiver caótico, né? Porque, como a Dilma falou, quando está tudo bem, é fácil abrir a boca e louvar, né? É fácil adorar, é fácil exaltar o nome do Senhor, né? Tudo vai bem, mas e quando não está? Ali é a hora que a gente precisa, né, de posicionamento em Deus, né? A certeza, mesmo que não estivermos vendo nada, mas é a frase da Camila, né, da Camila Barros, que é confundir o inimigo, né, Dilma? É isso que você fez lá É, com a hora, esperando uma oração,
né, precisando de uma oração, Senhor, eu não aguento mais de dor, usa tua filha agora. Aí ela chega e fala assim, ó, Deus falou que não é para orar, não, para você louvar. Ai, meu Deus, né, que isso? E agora, né? Como assim? Eu não tenho palavras para orar, né? Eu tô com dor, Senhor, eu preciso. E quantos, né, quantos missionários, quantos pastores, ou quantos de nós que vivemos situações semelhantes, onde nós precisamos guardar a nossa dor para ajudar o outro, né? Estar ali sorridente, feliz, para ajudar o outro, para fortalecer o outro, mas dentro de nós está um bagaço, né? Só Deus sabe o que está lá dentro, mas mesmo assim, a gente, com esse cenário caótico, mas nós vamos olhar para aquele que prometeu, né? Olhar e falar, não, por ele vale a pena, né? Por ele. Vamos ver aqui. De Deus para mim hoje, meu Deus, que lindo. Deus falou com ela hoje muito, através dessa palavra. A Simone falou, quando tudo parece perdido, apenas louve e agradeça e acredite no seu milagre. Isso aí. É isso mesmo. Então, vamos daí orar para encerrar a gravação. Aí depois, meninas, que eu encerrar a gravação, vocês podem permanecer aí, se você quiser compartilhar sobre a palavra um pouquinho, falar alguma coisa, tá? Se eu paro a gravação para não ficar tão extenso, e também talvez seja alguma coisa mais particular, né? E aí, para não ficar gravado. Mas tem pedido de oração? Se tiver, pode abrir rapidamente o microfone para falar ou escrever aqui no chat, tá bom? Se tiver pedido de oração, coloquem aí, eu abro o microfone, tá? Que aí eu vou pedir para a Edilma fazer a oração para nós, para poder. Pastora Cleide falou assim que quantos milagres aconteceram na Bíblia através do louvor. O louvor é uma arma espiritual para vencer batalhas. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Não temos pedidos de oração? Bom, eu quero. Para minha vida, para minha casa, para minha família, meus filhos, minha netinha caçula, hoje está fazendo um aninho. Oh, meu Deus. Um aninho hoje. Eu peço orações para minha família, né? Para minha filha que vai realizar um sonho, né? E eu quero dizer que essa palavra mexeu muito comigo porque, né? Louvar a Deus quando está tudo bem é compreensível, é fácil, mas quando a gente está numa situação que só Deus. Então, assim, essa palavra mexeu muito comigo hoje porque eu tenho passado muita dificuldade nos assuntos com a minha caçula, né? Ela se sente muito desvalorizada e, infelizmente, a semana passada ela teve uma recaída que me trouxe, assim, vários pensamentos. O que eu posso fazer, né, para ajudar? E hoje veio a resposta, né? Tem que crer. Tem que crer que só Deus vai tirar ela desse lugar. E eu creio. Eu creio. Glória a Deus. Porque essa palavra trouxe uma visão muito clara do que eu preciso fazer. Porque se o teu filho está se sentindo incapaz, praticamente morto, não fisicamente, mas na alma, você precisa crer, você precisa depositar toda a sua fé naquele que tudo pode. Então, Deus abençoe a palavra que você trouxe hoje. Está fazendo muito sentido para mim e eu libero toda essa dor, coloco nas mãos do Senhor e peço oração pela Andressa. Deus abençoe. Amém. A Débora também está pedindo oração aqui. Ela falou que perdeu o filho, né, com 37 semanas no ano passado. E agora, nas tentativas de uma nova gestação, descobriu um mioma. Tirou para fazer a esteroscopia e não está sendo fácil. Louvar a Deus em meio a tantas lutas não é fácil.
A Débora também está pedindo oração. Tamires, milagre, a Tamires falou assim, glória a Deus, eu creio que minha vida é um milagre desde o meu nascimento, e sei o quanto o inimigo tentou me parar. Mas Deus sempre me fortaleceu, principalmente porque através de mim, Deus tem trabalhado na vida de muitas pessoas. Peço oração para todos nós e pela minha irmã Samara, que fez uma cirurgia, e minha família. Então é isso, né? Você pode orar, Edilma, então? Oro sim. Para finalizar a gravação. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos diante da Tua presença para te agradecer por mais um dia, pela vida, pelo ar que respiramos. Senhor Jesus, vem perdoar nossos pecados, as nossas falhas. Senhor Jesus, te louvo e te agradeço pelo Teu amor, Senhor, na vida de cada uma dessas que estão aqui, te ouvindo, Senhor Jesus, aleluia, que Tu venha, Senhor Jesus, abençoar cada uma. Senhor Jesus, entrego, Senhor, a Vanessa, filho da Eliana, Senhor Jesus, em Tuas mãos. Senhor, trabalha naquela vida. Senhor Jesus, vai colocando, Senhor Jesus, todo mal por terra, todo pensamento contrário. Senhor Jesus, aleluia. Eu te peço, visita o lar da tua filha nesta manhã, Senhor Jesus, fortalecendo, renovando as suas esperanças, Senhor Jesus, que ela venha agir, Senhor Jesus, aleluia. Reagir diante dessa situação, que ela não fique prostrada, que ela não fique em dúvida, que ela não fique com medo, Senhor, mas vai repreendendo todo medo, toda dúvida, toda ansiedade, toda preocupação. Senhor Jesus, aleluia, que ela coloque, Senhor Jesus, os olhos em Ti, sabendo que Tu é o Deus do impossível, Tu é um Deus que age, Senhor Jesus, aleluia, que Tu peleja, Senhor Jesus, aleluia, por nós. Tu vai onde nós não podemos ir, Tu faz o que nós não podemos fazer. Eu te peço, Senhor, visita o lar da tua filha, Senhor, que pediu oração nesta manhã. Senhor Jesus, aleluia, muda as circunstâncias. Senhor Jesus, aleluia, que haja transformação na vida da sua filha, que haja libertação. Senhor, eu creio, Senhor, que ela vai testemunhar, porque Tu és poderoso para fazer. Senhor Jesus, abençoa também a vida da Tamires, da sua família, da Samara, Senhor Jesus, que foi operada. Senhor Jesus, dá uma recuperação para ela. Senhor Jesus, que ela se recupere bem dessa cirurgia. Senhor Jesus, abençoa cada uma, Senhor, que está nessa live. Senhor Jesus, Tu conheces, Senhor, a vida de cada uma. Tu conheces, Senhor, as dificuldades. Senhor Jesus, Tu conheces, Senhor Jesus, aleluia. Ah, Deus, a cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor, das Tuas filhas. Senhor, eu te peço, visita cada lar. Senhor, visita cada vida. Espírito Santo, vai abraçando as Tuas filhas. Vai renovando as esperanças. Senhor Jesus, vai trazendo ânimo, vai trazendo alegria. Senhor Jesus, aleluia, na Tua palavra diz que a nossa, Senhor Jesus, quando nós pensamos que estamos fracos, é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza e nos fortalece para levantar, para reagir. Senhor Jesus, que cada uma venha reagir, Senhor, diante da situação. Senhor Jesus, cada uma, Senhor Jesus, aleluia, venha colocar fé em Ti, venha confiar em Ti, sabendo que Tu é poderoso para fazer, Senhor Jesus, aleluia. A Tua palavra diz, haveria alguma coisa difícil para Ti? Nada é impossível para Ti. Senhor Jesus, que nós venhamos louvar, Senhor, independente da situação, que nós venhamos Te adorar, independente da situação, porque Tu és o Deus, Senhor Jesus, que age, Senhor Jesus, aleluia, em nosso favor. A Tua palavra diz em Salmos 9:10, Senhor Jesus, que Tu é um alto refúgio, Senhor Jesus, em meio da angústia, que Tu é um Deus, Senhor, que jamais desampara aqueles que o buscam. Então, Senhor Jesus, aleluia, vem abençoar cada um que tem te buscado. Vem abençoar cada um, Senhor Jesus, aleluia, que tem, Senhor Jesus, colocado a fé em Ti, que tem confiado em Ti. Senhor Jesus, aleluia, porque na Tua palavra diz, Senhor, que Tu é um Deus, Senhor Jesus, aleluia, que jamais abandona os Teus filhos. Senhor Jesus, Tu é um Deus, Senhor, que ainda que a mãe, Senhor, esqueça do filho que amamenta, Tu jamais esquece de mim e das Tuas filhas que estão aqui, Senhor Jesus. Então, eu te peço, visita cada lar e dai vitória, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou agora, meninas, parar essa gravação, então, do Biblioterapia. Hoje foi mais um, né? Mais um encontro aí, e estamos aderindo aí, né? Que é o nosso 1% de hoje. Quero já expressar aqui a gratidão, né? Da vida da Edilma,
que trouxe essa palavra abençoada para nós hoje. Que Deus abençoe, viu, Jimmy? Continue te usando cada dia mais aí para alcançar multidões, né? Através, às vezes parece que é tão pouco que a gente faz, mas olha, hoje aqui passaram mais de 20 meninas e eu sei que muitas vão assistir ainda também depois na gravação, né? Então, Deus abençoe. Eu vou parar a gravação, mas vocês podem estar aí, tá? Não precisam sair ainda.